O Supremo Tribunal Federal não é formado por um movimento dos sem toga que invadiram aquilo ali e ocupam aquele lugar e o pessoal está tentando tirar e eles resistem bravamente com fuzil. Eles foram todos sabatinados pelo Senado, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, no mesmíssimo modelo, o presidente indica, Senado sabatina, e eles só entram lá se deixarem. Aí eles entram e o que eles têm que fazer? O que está escrito, e fazem o que está escrito, porque a legislação também passa pelo Congresso Nacional. O estatuto também pode ser modificado, os limites também podem ser aferidos. Agora, a sabatina é uma piada lamentável em que os senadores morrem de medo de desagradar aquele que seguramente será empossado e depois fica com medinho. Porque sabatina nos Estados Unidos, o cara cai na sabatina, o cara cai no processo de investigação, vários caíram. O último que caiu aqui, e só caiu, no governo Floriano Peixoto. Desde então, todo mundo entrou. A gente tem a sorte de terem escolhido alguns nomes que entendem alguma coisa de direito, porque a impressão que dá é que passaria gente que não entende nada. Então eu queria perguntar ao senhor qual é o papel, e eu acho que tem a ver com a pergunta do Schiller também, qual é o papel do Congresso Nacional, qual é o papel do Senado, no caso do Supremo, desculpa, é o papel do Senado da República ser responsável pela entrada, dar uma gongada em alguém antes de entrar. E ninguém é gongado. Além da entrada, que eu concordo com a Eneg, a supervisão, porque cabe ao Senado o papel institucional, constitucional, de exatamente fazer essa supervisão. Não é? E isso acho que é uma grande indagação hoje do país. Né? E eu acrescentaria uma coisa, o senhor propõe uma redefinição da relação entre os poderes. Sim. Podia responder a pergunta... 3 perguntas em uma. Não, acaba sendo uma só. Sim, claro. Quais são as ideias que o senhor tem para redefinir os poderes? Bom, primeiro eu não posso falar pelo Senado, infelizmente já coloquei aqui, tentei, não consegui. Tá? Mas quero dizer ao senhor, aqueles que estão nos assistindo, que eu votei contra as 2 indicações e disse a ambos. E disse, inclusive, por ocasião da sabatina. Disse ao ministro Dino que ele não tinha condições, por exemplo, de ser ministro. Né? Porque ele era um adversário, um inimigo, confesso, do presidente Bolsonaro. Certo? Disse ao Zanin que não poderia votar nele porque ele era advogado particular do presidente da República. Mas o Alexandre de Moraes, que hoje é o grande algoz, mas eu não estava lá. No governo que o senhor participou. Não, foi do governo Temer, eu participei. Isso. Aí você está me dando a responsabilidade. Não, sim, até é responsabilidade. Sobre o que o Temer deixou de fazer. Ele é o grande algoz, mas eu não estava no Senado e não sabatinei. Dessa forma. Mas o ponto é mais teórico, quer dizer... É porque na hora que se generaliza, aí você termina, eu sou senador, eu termino pagando o preço. Né, mas deixa eu fazer então eu preciso... Mas o senhor tem um projeto, o senhor tem uma ideia. Não, tenho. Eu acho que é necessário. A primeira coisa que tem que acabar é o foro privilegiado. A primeira coisa que tem que acabar. Porque o foro privilegiado, que deveria ser uma blindagem para que os parlamentares pudessem exercer a sua atividade sem receio de exporem as suas opiniões, mesmo que elas desagradassem o poderoso de ocasião, passou a ser, na verdade, um ponto de fragilidade de quem, porventura, responde a um processo no judiciário. Tá? Então, eu acho que tem que acabar esse foro para acabar com essa relação. Outra coisa, uma coisa para mim que é clara, é evidente, não dá para você conviver com uma situação em que, por exemplo, o artigo 53, que fala da inviolabilidade do mandato parlamentar, e aí, me desculpe, apesar da sua boa vontade, você está equivocado, né, vamos fazer o debate aqui, o parlamento faz uma coisa e ela é interpretada de uma maneira diferente. Se lembre que no artigo 53 apareceu uma palavra que foi acrescida depois, foi quaisquer. Depois vocês falam a respeito. Os quaisquer foi relativizado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então o Supremo Tribunal Federal virou uma casa revisora e claramente dita pelos seus membros de que eles são poder político. Quem foi que deu essa autoridade para o STF ser poder político? Por que os ministros do STF estão falando a respeito de ações que eles vão julgar? Por que eles estão dando palestra? Por que eles estão participando de debates? Por que eles estão se colocando como se políticos não tiveram voto popular? Então é evidente que há um desequilíbrio entre os poderes. Mas deixa eu lhe provocar. E você só fará um reequilíbrio da democracia, porque, só para concluir, eu vou lhe ouvir, desculpe. Eu defendo o Supremo Tribunal Federal. Eu defendo o Judiciário, eu defendo a separação dos poderes. Agora, do jeito que as coisas estão hoje, há um desequilíbrio evidente, e isso faz mal à democracia brasileira. Faz mal. E o primeiro passo para organizar isso, Mitre, é acabar com a figura do foro privilegiado. Vocês assistiram à votação do voto monocrático no Senado. Foi amplamente noticiado. Terminou a votação, um ministro liga para o líder do governo para dar um carão no líder do governo, o Jacques Wagner. Como é que o senhor vota no voto monocrático se nós do STF ajudamos vocês? E é um projeto bem razoável. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? E achar que isso é um novo normal, está banalizado, desculpe, não está. Não, uma provocação.